Olá, amigos. Pois é, finalmente chegou o momento de me despedir de vocês. Foram 11 anos, 11 longos anos, né, em que eu estive envolvido com com o blog Brazilian Space, né, com a coordenação do blog Brazilian Space, com a condução do blog Brazilian Space. Um blog que nasceu de um papo, uma conversa via internet com o blogueiro André Melisky, que na época tinha um blog denominado Panorama Espacial, e eu era leitor dele, né? E lá vão 11 anos, né, que isso aconteceu. E chegou o momento de me despedir de vocês, para seguir outros rumos, né? Outros caminhos aos quais eu comecei a traçar já e espero ser tão exitoso como fui com o blog Brazilian Space. Tudo na vida tem um meio, um começo e um fim, né? E nesse momento é chegado o momento de eu me despedir, até porque eu já não tenho mais a motivação que tinha antes para lidar com o Programa Espacial Brasileiro. Nós temos um programa que, desde que eu criei o blog, só fez diminuir, 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 né? O programa se tornou uma tremenda piada, né, onde tem o seu comando. Hoje coordenado por pessoas que, sinceramente, não têm a menor competência para lidar com o desafio de um programa espacial, né? Mas é culpa dessa gente? Na minha visão, não. A culpa é da sociedade brasileira. A culpa é de todos nós, né? E ela não, como é que eu posso dizer? Ela não ocorreu, não é de agora que esse erro vem sendo cometido. O programa espacial é apenas uma das coisas erradas que tem nessa jossa que nós chamamos de República Federativa do Brasil, né? Infelizmente, o nosso país fracassou. É um país fracassado. Temos uma sociedade fracassada. E, evidentemente, resulta em tudo que está acontecendo, né? Isso tem muito a ver com a nossa história, com
a nossa origem, né? E, infelizmente, como ocorreu em outros países que tiveram problemas semelhantes, a nossa sociedade não se preocupou em corrigir lá atrás esses erros, para que a gente tivesse, nesse período, como república, ter formado cidadãos, né? A consciência cidadã é algo extremamente fundamental para que se possa construir um país e se consolidar uma nação. Infelizmente, o brasileiro não é cidadão, não tem a mínima ideia do que seja cidadania, e o que a nossa sociedade criou não passa de um território de piratas, porque onde não há cidadania, impera a pirataria. A educação cidadã, para qualquer nação do mundo, é primordial, é fundamental, pois sem ela não há como você formar aquelas pessoas que vão construir uma sociedade cooperativa, né? E que pense sempre em prol do todo. É assim que se constrói um país, e é com cidadania e formação de cidadãos que se estabelece, se implementa uma nação. Então, o que está acontecendo hoje com o Programa Espacial Brasileiro é fruto de justamente não termos cidadania, né? A nossa sociedade não entende que não se pode exigir de um governo e de sua classe de servidores que eles sejam eficientes, que eles sejam honestos, que eles sejam cidadãos. Se a própria sociedade, a qual colocou eles lá, é hipócrita por cobrar isso, né, esperar que isso ocorra, e tremendamente egocêntrica. Então, no universo onde o egocentrismo impera, não se forma cidadãos, infelizmente. Isso só vai acontecer quando a sociedade brasileira entender que nas escolas, e vocês pais também entenderem, que você precisa mostrar ao seu filho como se tornar uma pessoa de bem, uma pessoa que entenda a sua participação, né, na sociedade, qual é a sua participação, a sua mais importante e fundamental é que vocês entendam que
tudo que está acontecendo, não só no programa espacial, né? Tudo que está acontecendo no nosso país, né? O Brasil, é justamente fruto dessa falta de cidadania, de termos falhado na formação de uma sociedade cidadã. Então, não espere que as coisas mudem enquanto você não mudar, você mesmo não mudar, você mesmo não compreender que você é médico, mas é médico para a sua comunidade. Você é engenheiro para a sua comunidade. Você é advogado, você não advoga para si, você advoga para a sua, em prol da sua comunidade. Numa sociedade egocêntrica, só se fala em direitos. Percebeu? Numa nação, primeiro vem os deveres, e você só tem direito se cumprir seus deveres como cidadão. Mas, falando agora sobre o programa espacial, se você entender que você não mora num país sério, então não há como você acreditar que algo sério, né, seja realizado. Talvez uma coisa ou outra, esporadicamente, fruto de iniciativas individuais. Mas nós estamos aqui falando de um programa de governo de suma importância para a nossa nação, onde temos no comando uma agência espacial cheio de lobistas e pessoas que fazem de tudo para facilitar, fora a incompetência, né, delas, e vale, é só perceber os diversos documentos que foram, né, recentemente, né, a ETEC, se vocês também forem analisar o documento da chamada, né, a chamada para o uso da base de Alcântara também, tem várias falhas, enfim. Existe também uma incompetência, né? Gente que incompetente, que não deveria estar ali trabalhando com isso. Mas fora isso, ainda tem os lobistas, que são aquelas pessoas que fazem de tudo para favorecer as empresas aos quais elas estão ligadas de uma forma ou de outra, né? Aliado a isso, tem a falta de interesse político. Se vocês observarem, o mundo hoje caminha para o espaço. Todos os países do mundo sérios já sabem, já têm consciência da importância do investimento nas atividades espaciais, né? E o governo Bolsonaro ainda não teve essa consciência ainda. Sequer o presidente visitou a base de Alcântara ainda. E só nesse período, se eu não estiver enganado, o presidente da Rússia já foi naquela base que eles estão construindo 4 vezes, só no período do governo Bolsonaro. Você teria uma ideia,
né, da diferença, né, de prioridade, né? Eles lutaram para aprovar o acordo, mas o presidente não vai lá, né? O, o tal deputado Daniel Freitas, que me pediu um voto de confiança, transformou a Frente Parlamentar Mista em prol do Programa Espacial Brasileiro, né? Em uma frente parlamentar mista em prol das atividades espaciais do estado de Santa Catarina, né? É muito difícil, senhores, realmente lidar com essa gente. A maioria delas tem suas próprias agendas e o Brasil não está entre elas, infelizmente. Então, num universo como esse, depois de 11 anos, 11 longos anos, onde tive duas grandes decepções, foram várias, mas duas grandes que eu gostaria de citar e deixar bem claro aqui. Uma foi com o doutor Marco Antônio Raupp. Triste, né? Uma pessoa que não merece mais meu respeito, que sequer se eu encontrasse de frente e ele me estendesse a mão, ia ficar no ar. Não merece respeito. É uma pessoa que não merece respeito. E o outro, que mais me dói, porque eu sempre fui dos defensores dele, sempre lutei, sempre acreditei, né, nas suas bandeiras, e de certa forma ainda continuo acreditando nas bandeiras relativas que ele defende, né, relativas à educação, é o ministro Marcos Pontes. Realmente eu tomei uma facada, né? Uma tremenda facada, uma decepção muito grande. Não pelos mesmos motivos que me levaram a ter essa coisa com o Marco, com o Dr. Raupp, né? Não pelos mesmos motivos. O Dr. Raupp é uma outra situação. Mas porque eu esperava, eu acho que toda a comunidade espacial do país esperava muito mais dele, né? Que ele era o homem certo para enfrentar, né, a incompetência dirigida, né? Enfrentar o status quo, que é um dos grandes responsáveis pela situação que o programa está nesse momento, se encontra nesse momento. Cada vez menor, insignificante, né? E apegado a esse sonho de transformar a base de Alcântara numa base comercial, né? Algo que pode vir a dar certo, mas não seria exatamente o nosso principal, né, o fundamental, eu diria,
nesse momento, fundamental. Todos os esforços deveriam estar sendo feitos para tornar o Brasil um país com um domínio completo do acesso ao espaço. Resumindo, deveríamos estar fazendo todo o esforço necessário para dotar o Brasil, a nossa nação, de um veículo lançador de satélite. Coisa que empresas pequenas estão fazendo, países pequenos estão fazendo. E nós precisamos ter, é uma questão estratégica, né? E nós precisamos desse veículo lançador e, infelizmente, eu não vejo, sob a coordenação do ministro Marcos Pontes, que a gente chegue a esse objetivo. É um tremendo erro. O mundo caminha para o espaço e a gente precisa ter essa capacidade de colocar nossos satélites pelos nossos próprios meios no espaço. Não podemos ficar na dependência de A, de B, de C, de ninguém. Além do que, um veículo lançador de satélite mobiliza, né, uma série de empresas, né, e de ciências, né, o que leva ao desenvolvimento em várias áreas, né? Consequentemente, isso resultaria não só no maior desenvolvimento espacial para a nação, bem como também em outras áreas, né, que iam favorecer produtos que eles chamam de spin-offs, né, os chamados spin-offs, que seriam de grande valia para a nossa sociedade. É um projeto mobilizador. Tinha que estar na linha de frente e não na mão de empresas, né, mal acostumadas, empresas que não têm a seriedade nem a capacidade de realizar projetos como esse, como é o caso da Vibras, né? Como ficou provado com o que ocorreu com o motor S50, que só não explodiu graças aos protocolos utilizados na usina Coronel Abder, né? E que, infelizmente, o fraco presidente da Agência Espacial, o senhor Coronel Carlos Moura, tentou amenizar com seu comentário infeliz, né? Mas, enfim, nesse momento, existe algumas pessoas tendo boas iniciativas dentro do programa, não ligadas ao governo, né? Mas iniciativas privadas, como
aliança de startups, tá? Mas que se não tiverem um universo, não é, propício para que possam desenvolver, ou seja, se não tiverem à sua disposição uma política, não é, capaz de, melhor, permitir que essas empresas possam se desenvolver, vai ficar muito difícil, não é? Uma ou outra dessas empresas podem se destacar com algum produto qualquer, mas, na minha visão, eles terão muito pouco sucesso. Vou ficar na torcida, mas estou cansado. Realmente não acredito mais no programa espacial como programa, né, como deveria ser, porque a maioria das pessoas não sabem, mas programa espacial é questão de Estado. Né? Não existe programa espacial privado. Não sei quem começou com essa história. Não existe. Existem atividades espaciais privadas, que é coisa completamente diferente. Programa espacial é de Estado, depende do Estado, e no nosso caso, do Estado brasileiro, conduzir essas atividades, né? E, ao mesmo tempo, ser o seu maior cliente, como é na maioria dos países, ou em quase todos os países do mundo, ou pelo menos nos principais países do mundo. Né? Por isso que eu sinceramente, enquanto não mudar a cultura, a maneira de ver, enquanto não se entender a importância, né, crucial de termos um programa espacial do tamanho do nosso país, e vai ficar muito difícil fazer qualquer coisa. Né? Vai ficar muito difícil se realizar qualquer coisa. Eu lamento profundamente, mas fazer o quê? Né? Essa história de paladino da justiça solitário não dá mais para mim. Né? Ou as pessoas de bem e realmente preocupadas com esse país se unem, né? E partem para a briga, para o pau com essa gente. Ou a gente não vai conseguir nada, porque se eles têm algo que eles sabem fazer e muito bem, é a arte da embromação. Então, vocês que são jovens, estão entrando no programa, nessa atividade agora, né? Atividade do setor espacial. Reflitam sobre o que eu estou dizendo. E vamos tentar, né? Porque vocês são a esperança desse país. Mas o que vocês vão fazer vai depender muito do caminho que vocês trilharem, do caminho escolhido por vocês.
Conheço muitos jovens que se perderam, se venderam. Jovens que bom, não quero entrar nesse detalhe, mas é isso. Gostaria, antes de me despedir, de fazer alguns agradecimentos às seguintes pessoas. Inicialmente, aos amigos e pessoas que, durante esses 11 anos, em algum momento desses 11 anos, me ajudaram para que o blog se tornasse o que é hoje. Vamos lá. Eu agradeço ao brigadeiro engenheiro Carlos Antônio de Magalhães Casimódel, ex-diretor do IAE. Brigadeiro engenheiro Francisco Carlos Melo Pantoja, ex-diretor do IAE. Carlos Cássio Oliveira, comandante Cássio, do Cefab da Bahia. Coronel Aviador Lester de Abreu Faria, ex-diretor do IEAV. Doutor Oswaldo Barbosa Loreda, da startup Acros Aerospace Technologies. Doutor Otávio Cupertino Durão, da startup Cron Systems. Doutor Valdemar Castro Leite, da CLC Consultoria. Engenheiro Calvin Trubiene, Pion Lab, startup Pion Lab. Engenheiro Emerson Nascimento, da Cobruf. Engenheiro Paulo Gontran Ramos, o príncipe de Pelotas, do Segapa. Engenheiro Sérgio Melo Moraes, capitão mineirinho, do CEPA. Marcelo Essado, da Insiste, da startup Insiste Sistemas Espaciais e Tecnologia. O professor Alisson Nunes Diógenes, da Universidade Positivo, de Curitiba. O professor Antônio Carlos Foltran, da Universidade Federal do Paraná. Professor Carlos Henrique Mack, da Universidade Federal do Paraná. Professor João Batista Garcia Canali, da UERJ, OBA. Professor Paulo Roberto Lagos, do Colégio Estadual do Paraná. Professor Rui Botelho, da empresa Embasa, daqui de Salvador, da Bahia. Em memória, gostaria também de agradecer ao Dr. Paulo Moraes Júnior, ex-servidor do IAE, e o professor Félix Santana, do Cefec, de Carpina, Pernambuco. Gostaria também de agradecer aos colaboradores Bernardino Coelho da Silva, Edivaldo Coqueiro, do Maranhão, Jair Jesus Brito, José Ildefonso e Martim Martelete, da Argentina. Além disso, senhores, em reconhecimento, eu gostaria também de homenagear, em memória, as seguintes pessoas. O engenheiro Jaime Boscov, pai do programa do VLS, e os 25 de Alcântara, ou seja, Amintas Rocha Brito, Antônio Sérgio Cesarini, Carlos Alberto Pedrini, César Augusto Costa Longa Varejão, Daniel Faria Gonçalves, Eliseu Reinaldo Moraes Vieira, Gil César Batista Marques, Gines
Ananias Garcia, Jonas Barbosa Filho, José Aparecido Pinheiro, José Eduardo de Almeida, José Eduardo Pereira, José Pedro Claro Pérez da Silva, Luiz Primon de Araújo, Mário Sérgio de Freitas Levi, Massanubo Shimabukuro, Maurício Biela de Souza Vale, Roberto Tadashi Seguti, Rodolfo Donizete de Oliveira, Sidney Aparecido de Moraes e Walter Pereira Júnior. Pois é, senhores, com isso, eu me despeço. Desejando um sucesso a todos que continuam acreditando no programa espacial brasileiro, que continuam acreditando nas atividades espaciais brasileiras. E seja o resultado disso, que seja o melhor possível para todos nós, para nosso país, pois vamos precisar muito desse setor se um dia quisermos nos tornar uma nação de verdade.